Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é mais um episódio inédito da nossa TV Bariátrica. Nessa quinzena o tema está muito bom. A gente vai falar sobre um corpo novo e uma cabeça nova depois da cirurgia bariátrica. Como fazer a mente e o cérebro entender que o paciente de fato emagreceu. Quais as mudanças de atitudes são importantes para que depois da cirurgia você não tenha só um corpo magro, mas uma mente magra também. Vamos falar sobre tudo isso com convidados muito especiais. Aqui no estúdio a gente tem a honra, o orgulho de receber o Dr. Juliano Canavarros, que é de Cuiabá e é também o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E também temos o psicólogo Diego Aguiar, que mora em São Paulo, mas é de Manaus. E no telão, participando remotamente conosco, temos o doutor Vinícius Reis, de Macapá. Olha como é que está nacional o nosso programa de hoje. Está começando agora, eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados. Tudo bem com vocês, gente? Temos um Brasil inteiro representado aqui. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Graças a Deus. Alegria de receber aqui. Já tivemos o presidente na abertura e agora o vice-presidente que veio de Cuiabá especialmente para participar. Especialmente para isso. Que bacana. Pagando essa missão aí. É, legal. Doutor, corpo novo depois da cirurgia bariátrica, mas cabeça nova também. Isso é muito importante? Eu acho que é um dos tempos, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa Fernando. tarde, bom dia, boa noite, porque nós estamos no tempo cósmico da internet, né? Exato. Fernando, Diego, Vinícius. Você falou que Vinícius é lá de Macapá. Não, ele é goiano, viu? Só está escondido lá em Macapá. Mas aqui, eu mostrava aqui antes da nossa entrevista aqui para as meninas, alguns exemplos de pacientes, sabe? Que como é que elas eram e como é que elas ficaram depois, tanto foto quanto vídeo. A mudança é muito drástica, é muito radical. Eu me sinto um privilegiado porque na nossa clínica nós temos lá uma equipe grande de saúde mental, tanto da parte de psicologia quanto de psiquiatria. E eu falava com o Diego aqui, eu não ponho a mão num paciente sem vocês dizerem que pode. Que legal. Porque tudo que eles conseguem aprender com a equipe de saúde mental previamente à cirurgia vai repercutir no resultado. Claro. O resultado vai ser muito melhor se passar por eles. E ali nessa consulta, Diego, dá para você ver como é que o paciente vai encarar essa travessia de se preparar para a cirurgia, e de encarar o pós-operatório, de entender que não é um passe de mágica. Tudo ali você vai percebendo, né? Esse é o esforço. Esse é o esforço. Eu acho que eu sinto tanto no acompanhamento pré-operatório quanto no pós-operatório a necessidade de estimular que esse paciente tenha crítica sobre todo o processo transoperatório, ou seja, de qualquer outra medida que ele busque para o emagrecimento, mas mais do que isso, é de gerar essa crítica e essa consciência sobre a relação com a comida, sobre a relação com o próprio corpo, a relação com as próprias emoções. E aí esse é um processo essencial. Né? Essencial. Doutor Vinícius, vamos colocar o senhor na conversa aí. Como é que o senhor faz essa abordagem? Como é que o senhor entende como é que vai ser o processo do paciente depois da cirurgia? Porque emagrecer a cabeça é algo muito importante também, né? A gente precisa contar com toda a equipe que envolve o tratamento da obesidade para avaliar o risco, o benefício, o tipo de cirurgia que a gente vai poder implementar para ajudar esse paciente a tratar a obesidade, o momento em que isso pode acontecer e para colher os melhores frutos desse tratamento. É muito importante essa avaliação pré-operatória, muito importante. Saúde mental sendo avaliada aí. Mas eu queria levantar uma outra questão aqui com vocês, fazendo esse panorama nacional que a gente está vendo aqui, né? Várias regiões brasileiras. Quando o paciente chega para operar, ele vive num ambiente que muitos dizem ser um ambiente obesogênico, né? Cheio de gordices ali por todos os lados. Quando ele opera, não é mágica. Ele tem gatilhos para esse ambiente também, né?
Como é que ele vai entender, doutor, sendo que ele tem vários gatilhos que podem levá-lo para isso? Amigos, família, uma geladeira que não emagreceu totalmente como deveria. Como é que um cirurgião experiente como o senhor lida com essas questões? Eu lido da seguinte maneira, Fernando, eu encaminho para o pessoal da saúde mental. Porque eu sou cirurgião, igual citaram aí, raiz. Então, Cirurgião bariátrico raiz, isso quer dizer o quê, doutor? Aquele que gosta de operar. Sei. Entendeu? Eu sempre brinco com os outros colegas e eu adoro aprender. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu, na sociedade, durante a gestão do Dr. Fábio Viegas, ele inaugurou o curso continuado. E um dos cursos continuados era da saúde mental. E eu, como diretor societário, fui lançado e alçado a ser responsável pela saúde mental dentro desses grupos. Tinha a saúde alimentar, enfim. E foi uma surpresa maravilhosa, porque eu saí de um ambiente que eu gostava só do operar e era obrigado a, toda semana a fazer reunião com a saúde mental. Você aprende, nem se for por osmose. Entendeu? Porque esse pessoal é muito craque. Eles têm essa capacidade de perceber que o obeso não é obeso só porque ele quer. Né? Não é aquele... É até injusto você achar que ele é obeso porque ele é preguiçoso, porque ele não tem força de vontade. Uma boa parte disso tem a ver com o comportamento, correto. Mas a outra parte, às vezes, é genético. Sim. Tem outras situações que envolvem, às vezes, doenças. Por exemplo, já peguei criança de 8 anos que tinha 50 e pouco de IMC. Aí você olha o pai e a mãe magro. Por que ela está obesa desse jeito? Eu encaminhei para o hospital da criança aqui em São Paulo e ela tinha uma alteração genética. Então, como o Vinícius falou, você é obrigado a participar em conjunto, que já que a causa é multifatorial da obesidade, você é obrigado a ter uma equipe também para dar esse suporte. Claro, e eu acho que o senhor deve perceber que faz toda a diferença quando o paciente tem adesão a esse suporte e quando não tem. E vou falar um negócio para você. Você falou, vocês estão aí o Brasil inteiro aqui na mesa, eu gostei de você ter falado dessa maneira. E lá a gente teve uma experiência que eu não conhecia, que a gente se preocupa com o pré e com o pós, mas esquece do intra. E durante o curso que a gente fez lá em Mato Grosso, a gente botou uma equipe de psicólogo dentro do centro cirúrgico. Você via pessoas que entravam, às vezes, quase que chorosas, porque vou enfrentar uma cirurgia, falaram que essa cirurgia é perigosa. Chegavam lá e pessoas que estavam sorrindo. Parecia que ela estava entrando numa festa. Quer dizer, ela estava tão convicta daquilo que ela queria, dessa mudança. Que ela tinha esse preparo. Ela tinha esse preparo. Interessante. Então, a anestesia assusta. Eu canso de dizer, não ponham a mão se não passar por psicólogo. Isso é muito importante. E aí quem determina a quantidade de sessão são eles. Doutor, o psicólogo pediu para mim 10 sessões. Sinto muito. O profissional, outros não. Vai lá, uma sessão, 2 sessões. Quem identifica a necessidade pré e pós são eles. Então, é com você. Como é que você vai perceber isso? É um campo delicado, né? São sutilezas muito, às vezes, imperceptíveis, né? E sutilezas que exigem que a gente esteja atento à subjetividade de cada um que está ali na frente. A gente pode atender pessoas obesas, pacientes bariátricos, e aí existe uma certa tendência a você tornar aquele público quase que com demandas muito semelhantes, muito parecidas, e aí esqueça script, esqueça roteiro. Se você está preocupado em seguir o script de uma avaliação sem olhar para quem está à sua frente, você vai perder conteúdo. E você vai perder conteúdo de intervenção, que é o que faz a diferença para o processo. Essa liberdade de ter 1, 2, 3, quantas sessões forem necessárias, é exatamente a oportunidade que a gente tem, que o paciente tem de entrar em contato com reflexões que muitas vezes eles nunca fizeram. Então, uma sociedade obesogênica, uma cultura obesogênica, que além das gordices, tem as tecnologias todas que deixam a gente cada vez mais confortáveis e se esforçando cada vez menos, gastando cada vez menos energia. Acho que respondendo um pouco da tua pergunta anterior, abrir a possibilidade desse paciente ressignificar.
a relação com a comida, mas antes disso ele ter a compreensão de como é que ele significa a comida. Porque muitas vezes nem essa crítica é presente, nem essa crítica é estimulada. Então eu não sei ressignificar aquilo que eu nem sei como eu signifiquei. E aí a importância de fazer esse processo... também esse processo, né? O Diego, interessante porque às vezes são coisas bem pequenas. Vou colocar aqui de novo o doutor Vinícius na conversa aqui com a gente. Doutor, muitas vezes o paciente fica em dúvida, será que eu tenho que guardar minhas roupas de obeso para caso voltar a engordar de novo? Isso é um pensamento que acaba aparecendo. Como é que o senhor lida com isso? Isso é muito complicado. Sensível, porque cada um lida diferente com as situações que estão sendo apresentadas no dia a dia de hoje e o que vai ser a resposta depois, né? Tem pacientes que vão enfrentar a sua realidade de hoje de uma maneira e a cirurgia, o pós-operatório imediato, como o doutor Juliano acabou de dizer, pode ser uma reação fantástica, como pode ser no início uma decepção, uma frustração quando se não está bem preparado. Então, às vezes ele coloca essa roupa que ele teve, opa, essa eu não quero mais usar. Essa aí já me trouxe bastante complexo em relação ao que eu era e não permito mais que isso hoje faça parte da minha realidade. Eu vou deixá-la, inclusive, na porta da frente do meu guarda-roupa para que eu entenda que o que eu venci, eu não volto mais a ser um derrotado. E isso passa a ser uma espécie de ponto de referência. Outros pode levar isso como um medo. Poxa, será que eu vou conseguir manter o que eu consegui e vou ter isso aqui como uma referência do que eu já fui? Será que eu vou conseguir vencer e vou conseguir manter isso até quando? Porque eu já vi amigos voltarem a engordar, eu não quero passar por isso. Então, cada um se prende a pontos de referência de uma forma. Então, às vezes, uma roupazinha com elástico, uma roupa mais solta, nos primeiros 6 meses, é excelente para o paciente que passou pelo procedimento cirúrgico, está numa nova adaptação. Agora, como ele vai enfrentar isso guardado ali, do ponto de vista psicológico, precisa ser trabalhado. E isso já foi trabalhado no pré. Tem os que veem como derrota, tem outros que identificam como vitória, que não querem mais voltar. Eu acredito que o certo é trabalhar isso como eu passei por isso e não vou voltar mais a ser como eu era antes. Eu quero agradecer muito sua atenção, doutor, seu tempo aí, sua dedicação e principalmente sua gentileza de sempre. Muito obrigado, tá? Contamos com o senhor aqui depois, aqui no estúdio da TV Bariátrica aqui em São Paulo, tá bom? Grande abraço. Até mais. Vamos dar sequência aqui à nossa questão, né? Emagrecer a cabeça, né? Corpo magro, cabeça também magra. A gente tem agora, eu queria chamar a participação do nosso time de peso, que é aquele grupo de profissionais das comissões, na verdade, a comissão das especialidades associadas, a famosa COESAS, e a gente vai ter a participação. Agora, estou falando que é o Brasil inteiro, agora a gente vai para Brasília com a psicóloga Michele Pereira. É hora do time de peso. Eu sou Michele, sou psicóloga de Brasília, psicóloga da saúde hospitalar e psicoterapeuta. Primeiramente, quero parabenizar porque esse programa é ótimo. A gente quer, sim, que chegue até você, paciente, as informações e dizer porque também o acompanhamento psicológico no pós-operatório ele é tão importante. Então, o acompanhamento psicológico vem também com esse olhar para como manejar estresse, ansiedade, depressão dessa vida cotidiana, para ajudar a lidar com as mudanças da imagem corporal, as expectativas que já no pré-operatório já vinham de que corpo eu vou ter, como é que vai ser essa imagem, vou fazer exercício, não vou fazer exercício, como vai ser essa dinâmica. E, claro, porque a gente está falando muito de um voltar-se para o corpo. Essa relação com o corpo que talvez ao longo dos anos ficou um pouco tumultuada, a gente vai reforçar. E quando a gente está falando dessa relação do corpo, a gente está falando também
das emoções, também da mente. Então, olhar para a obesidade é lembrar que existem muitas questões que perpassam esse processo tanto de adoecimento como de tratamento. Então, fazer cirurgia bariátrica é algo grandioso, sim. Às vezes vem uma fala assim, quem faz cirurgia bariátrica foi o caminho mais fácil. Muito pelo contrário. Então, a gente está aqui para também reforçar isso, que é um cuidado consigo, e a cirurgia bariátrica vem como uma ferramenta que exige toda uma equipe multidisciplinar para dar todo o suporte. Nós estamos aqui falando de um tratamento que vai mexer com o corpo, claro, mas vai mexer também com a forma como você se vê, a forma como você se olha no espelho, e claro, não pode ser aí da mesma forma que antes. Michele, de Brasília, muito bacana. Você concordou com a colega, Diego? Totalmente. Interessante. Totalmente. Vai mexer mesmo. Você tem que saber, o corpo vai mudar, a cabeça vai mudar. E outras coisas que são parte integrante. Por exemplo, o senhor é lá, né, de Cuiabá, aquela terra maravilhosa, aquela comidinha afetiva, né? Cabeça de pacu, né? Quem come volta, né, para lá, né? Bochecha de dourado. Bochecha de dourado. Cuiabano de chapa e cruz. Otiomano. É otiomano? Chomano. Chomano. Ali, aquela comidinha de beira de rio ali, que é maravilhosa. A pessoa emagrece, mas isso tá nela. Como é que ela vai perder isso? Ela vai conseguir compor todas essas relações afetuosas que ela tem com a comida, doutor? Aí você tá passando a bola para mim, né? Lógico, Porque esse redondinha. Quando a gente faz a cirurgia da obesidade, primeiro, já veio deles, né? Já veio dele? Já veio Ele falou preparado. que tá ok, pode ir. Beleza. A gente faz a cirurgia e a gente promove modificações muito intensas no metabolismo dessa pessoa. O alimento vai caber menos dentro do estômago, o alimento vai chegar mais rápido em porções do intestino que não eram habituais de estar ali. Então, você vai ter estimulação de enterormônios, né? São hormônios produzidos por células especializadas do seu intestino que vão até o seu hipotálamo no cérebro. Por isso que a gente fala que o intestino conversa com o cérebro, não é isso? Então, por isso que eu preciso saber se o cérebro previamente está ok, que a gente vai fazer a modificação no intestino, mas ele vai se comunicar e de várias outras maneiras, tanto da parte neurológica, né, pela inervação, quanto com sais biliares, microbiota que você altera. Mas, em síntese, é isso. Você promove modificações que vão dar mais saciedade, menos fome. E aí ele vai se relacionar diferente com esse afeto? Com alimento. Eu tenho alguns exemplos de pacientes que eu operei. O paciente, por exemplo, tem uma família lá que são de cirurgiões plásticos. E eu os operei. Porque eles ficavam chateados de chegar para o paciente. O senhor tem que fazer uma lipo. Mas eles mesmo estavam mais acima do peso, vamos falar assim. Então, eles falaram, não, Júnior, dá um jeito na gente aí e tal, não sei o quê. Mas eles tinham indicação realmente de operar. E fizeram a cirurgia e um deles falou, mas você operou meu estômago ou minha língua? Porque mudou até o sabor. E a gente começou a perceber coisas, isso há muitos anos, antes de você até saber que alterações no sabor, no paladar. Eles falam que o suco sem açúcar fica mais doce, entendeu? Eles sentem mais aflorado o sabor. Entendeu? Interessante então, isso. Muito interessante. Diego, você percebe esse relato na sua vivência de consultório também? Essa mudança de paradigma em algo que tinha um paladar supremo e de repente também essa escala de valores muda, né? Muda e acho que para além dos efeitos da própria cirurgia, dos períodos de dietas pós-operatórias, você tem uma mudança, inclusive, no tipo de alimento que esse paciente ingere. Isso vai fazer uma transformação em como ele sente esses alimentos. E ele vai buscar uma outra turma também, né? Ele vai, naturalmente, né? E se ele passa por esse processo de ressignificação, muitas vezes, por exemplo, o açúcar, como o doutor falou, que não tem mais a busca pelo açúcar de antes não é necessariamente a mesma no pós-operatório, ela vai ter outro afeto, ela vai ter outras reações.
E até respondendo um pouco sobre essa relação com as comidas afetivas, eu não acho que o objetivo seja em nenhum momento que esses afetos sejam perdidos. Eu acho que a necessidade desse paciente entender que o afeto não é o que determina a forma e a quantidade de alimento. Eu acho que essa é a questão. Ah, que legal. Olha, essa frase é de ouro. Vale muito. O afeto não é o que determina nem a qualidade, nem a quantidade dos alimentos. O afeto é outra história. E um afeto que o paciente estava colocando num bojo só. E é algo tão precioso, né? Estava misturado ali com uma comida que estava muito medida pela quantidade, né, doutor? Exatamente. Bacana. Tem cirurgias que o paciente estava habituado a comer, por exemplo, 2 pratos, ou repetir o prato, né? Como a gente fala. Hoje ele come uma fração daquilo e se sente tão saciado quanto antes. Mas ele vai num restaurante aquilo, Fernando, e faz um prato grande. Legal. Não, Bacana. como antes. Só que ele não consegue comer, entendeu? Ele tem aquela fala, mas Juliano, às vezes eu ainda continuo comendo com os olhos, ele fala. Aí eu falo, então volta lá no Diego. Interessante isso, E né? faz parte inclusive da mudança de hábitos, né? Você tem o hábito de ir num restaurante aquilo, ou de mesmo no à la carte, que você veja aquela porção maior, Serve mais, né? Você está habituado àquilo. É. E você, para além de ter essa herança dos seus próprios hábitos, você tem essa sociedade que não está fazendo Será que reeducação dá pra ir alimentar. naquele rodízio de peixe que tem lá? Como é que chama aquele restaurante? Elis. Nossa senhora, ali é demais, né, doutor? A gente vai fazer um rápido intervalo aqui para chamar os recados da quinzena. Vamos acompanhar. Você sabia que o aplicativo BariLife traz a carteirinha oficial do paciente bariátrico? Fazendo o download do aplicativo pelo seu celular, você pode ter acesso a descontos, dicas de exercícios, receitas e muito mais. Acesse e confira. Um oferecimento Medtronic. Recados dados, a gente segue aqui com a nossa TV Bariátrica, o episódio falando sobre a mudança de cabeça. Existe, a gente falando cabeça de gordo, cabeça de magro, existe isso? Em parte, hoje já tem trabalhos conseguindo identificar fenótipos diferentes de pacientes. Por exemplo, você considera o cérebro faminto, o intestino faminto, o comedor emocional, o slow burn, entendeu? Então, de acordo com o fenótipo que você consegue identificar no paciente, você consegue, às vezes, associar drogas, fármacos, terápicos para cada determinado tipo de paciente. Então, existe mesmo esse estudo. Diego está concordando? Sim, e para além de alguns traços de personalidade, de fato, né? Que tem a ver um pouco com o que o doutor está falando sobre a própria lógica de recompensas instantâneas, de ver resultados na sua concretude, menos abstratos e mais concretos. O número que se veste da calça, o manequim, é um demonstrativo. Até o doutor falou sobre a calça com elástico. Com elástico. Eles estão desejando mudar a numeração. E para uns é mais difícil do que para outros, né? Cada um tem uma voltinha do sapato que aperta mais, né? A gente vai chamar agora um quadro que a gente gosta muito aqui também na TV Bariátrica, que é o Barigram. Pessoas que estão nas redes sociais dando bons exemplos de histórias bem-sucedidas de cirurgias bariátricas. Vamos acompanhar uma boa história agora. Fala, bariátrica! Como é que você tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Caroline, eu tenho 31 anos, operei com 30 anos no ano passado e moro aqui em São Paulo, capital. E eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com a cirurgia bariátrica com você. Antes de eu operar, eu pesava 104 quilos
e hoje peso 58 quilos. Então, foi aí uma mudança de 46 quilos. Sim, eu quase que emagreci eu de novo. E isso tudo traz muitas mudanças, né? Mudanças físicas, mudanças psicológicas. Muitas pessoas costumam falar que a gente opera o estômago e não opera a cabeça. Então, é por isso que é tão importante a gente manter ali o nosso acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Não adianta nada ter um corpo saudável e ter uma cabeça não saudável, ou vice-versa. Porque foi isso que fez eu engordar os 104 quilos, né? Foi uma cabeça que não estava no lugar. Então, eu comia as minhas emoções, aliviava tudo com a comida. E, infelizmente, a comida, ela é uma droga, quando a gente não sabe usar, né? Não sabe se alimentar da maneira direito, mas ela é lícita. Então, ninguém repara ou ninguém julga tanto quando você está extravasando seus sentimentos na comida. Então, por isso que é tão importante a gente manter a nossa cabeça ali firme, né? Seguir ali as orientações psicológicas, fazer o nosso acompanhamento com a equipe multidisciplinar pós-cirurgia, para a gente ter aí uma cirurgia de sucesso, né? Uma nova vida. Eu criei o Fala Bariátrica, o Instagram, onde eu compartilho ali todo o meu processo. Então, desde o pré-cirúrgico até a minha atual vida, eu compartilho nas redes sociais, no Instagram, no Fala Bariátrica, onde eu criei esse Fala Bariátrica na intenção de dar voz a quem é operado, né? Então, Fala Bariátrica, para você falar do lado daí tudo que você está sentindo, para a gente ser realmente uma rede de apoio. Eu costumo comentar com as pessoas que juntas nós somos mais fortes, e realmente eu acredito nisso, é nessa troca de experiência aí da nova vida, que vai garantir também o sucesso da nossa cirurgia, né? A gente também precisa entender que a cirurgia bariátrica não é um milagre, a cirurgia bariátrica não vai mudar todos os seus problemas. Hoje, com 46 quilos a menos, eu continuo tendo problemas. Só que o que mudou é como eu resolvo tratar esses problemas, né? Hoje eu resolvo tratar esses problemas na terapia, eu procuro alinhar as minhas expectativas ali com o que eu posso resolver e não descontar realmente na comida. Que legal, Caroline, hein? Fala Bariátrica, animadíssima. Muito obrigado pelo depoimento, né, Carol? 46 quilos, ela eliminou. E eu queria realçar uma frase dela. Eu comia minhas emoções. É tudo que a gente falou aqui. É uma grande distração. Para além de outros movimentos, e aí psicanalistas adoram essa parte, mas é uma grande distração. Eu, ao invés de me ocupar de pensar e resolver, ou de pelo menos me permitir sentir aquilo que está desconfortável, eu me distraio com o prazer, porque a comida vai ofertar esse prazer também. Eu vou ter também na comida uma distração daquilo com o que eu não quero me ocupar. E ninguém vai reclamar muito, né? Você está lá comendo, é tudo muito aceitável, né? Ninguém vai chegar, opa, para, já acabou, já dá, né? Por isso ela fala da comida como algo assim que pode ser quase entorpecente, né, doutor? Tem muita gente que usa como muleta, né? Essa é que é a realidade. Então, tudo na vida, se você faz em excesso, né? Sim. Vai te trazer um prejuízo. E eu acho que ela até fala sobre um comparativo com as drogas ilícitas. Acho que é ainda mais complicado. Porque ela é necessária. Uma droga lícita você não precisa. Alimentar-se você precisa. Então, ela te coloca diante do desafio de forma ainda mais evidente e diária. Sim. E você tem que encontrar a sua medida. E esse desafio é seu. E a chave só gira do lado de dentro, né? Não adianta o doutor Juliano, não adianta o Diego chegar e falar, não adiantam sessões intermináveis se a chave não girar do lado de dentro, né? Fernando, aqui embaixo no saguão, eu parei para tomar um cappuccino antes de subir aqui. E fiquei ali observando. Tinha lá uns potinhos lá de salada de fruta, sabe? Mas tinha brigadeiro, bolo de todas as espécies maravilhosas ali. E eu vi as pessoas, me dá um brigadeiro. Você quer do pequeno ou do grande? Do grande. Você quer não sei o quê. Só pegavam coisas... Ninguém quis salada de fruta? Ninguém. Pode descer lá e olhar. Mas aqui a gente... aqui a gente não vai passar por isso que nós temos... O senhor viu aí o nosso staff? Nosso backstage ali?
Saudabilíssimo. Eu tomei água. Aí. Bom, doutor, eu acho que a gente contribuiu aqui para acrescentar mais informação, preciosamente informações sobre essa escolha do paciente, que não é só dele, é de toda uma família que vem junto, os amigos também, né? Acho que a TV Bariátrica cumpriu aqui esse papel de forma muito bacana. Muito obrigado ao Diego, muito obrigado, doutor Juliano. Bom retorno a essa terra maravilhosa, a cidade de Cuiabá. Queremos te receber lá. Mais uma vez, é um lugar que eu sou muito bem recebido e gosto muito de passar aquele calor lá, bom. Aqui para mim tá frio. Doutor, muito obrigado. Bom retorno e boa sorte aí na vice-presidência da Sociedade Brasileira. Muito obrigado. E quero chamá-los para o congresso de outubro, né? O senhor tirou daqui. Não, o senhor vai apresentar. Olha para aquela câmera ali. Vamos despedir. Vou agradecer o público que acompanhou a gente até aqui. Nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram tá bombando. E agora o doutor Juliano vai dar o recado. Por favor, olhe para essa câmera e fale. O que acontece em outubro, doutor? Outubro, lugar de cirurgião raiz e equipe coesas interessada no tratamento da obesidade e das doenças metabólicas em geral. Obrigatoriamente tem que comprar passagem, fazer a reserva no hotel para estar com a gente no Rio de Janeiro, no Rio Centro, nos dias 25, 26 e 27, onde será realizado o maior e melhor congresso de cirurgia da obesidade e cirurgia da diabetes. Muito bem, Diego, muito obrigado. Lá. O Diego vai também. Estarei lá. Estaremos lá, vai ter TV Bariátrica por lá. Olha a vinheta. Até a próxima, pessoal. Saúde!